aceito, vivifica-me por tua justiça. O autor, o escritor, o homem, o servo de Deus a escrever estes versículos, interessante que ele começa a relatar ou a clamar a Deus por uma transformação, uma mudança na sua própria vida. Ele começa a clamar a Deus por algo que possa mudar a sua vida, transformar a sua condição, ou pelo próprio Deus, para que venha motivar ele a ter uma mudança de vida dentro da palavra de Deus, dentro do estatuto, dentro dos mandamentos de Deus. E interessante que ele pede pelo avivamento segundo a palavra do Senhor. E em falar em avivamento, se a gente for olhar toda a história bíblica, ela é recheada de avivamento, de períodos avivalísticos, ou de período a qual a igreja do Senhor é avivada. No período que a igreja é avivada. E um dos períodos que a igreja foi avivada começa em Êxodo. Interessante que quando Moisés ele começa, ou ele faz a tenda da revelação, era aquela tenda a qual Moisés, o povo ia até Moisés para receber conselho. E interessante que a tenda, ela simbolizava a presença de Deus, porque Moisés estava ali para dar conselho segundo a vontade de Deus, porque a própria palavra fala que Deus falava a Moisés face a face. E por Deus falar com Moisés face a face, o povo se aproximava da tenda para pedir conselho. Mostrando ali um período de avivamento, onde Deus pega todo o povo que estava no Egito e leva para o deserto para eles sacrificarem uma festa, ou ter festividade de adoração a Deus. E a tenda da revelação nos traz algo interessante. Havia um jovem que não se apartava da tenda. Havia um jovem que, por ver aquele povo adorando, e por ver Deus manifestando a sua glória através de Moisés, e através dos milagres, através da nuvem que aparecia de dia, e o sol e o fogo que acompanhava a noite, aquele jovem ele foi impactado pelo avivamento a qual Moisés promoveu. Apesar que nem todo o povo que estava pelo caminho foi impactado. E Josué, por ser impactado e sempre estava à companhia de Moisés, sempre estava aos pés de Moisés, foi um dos que transformaram, que mudaram uma geração. Interessante, querido, que quando a igreja fala de avivamento, quando o povo de Deus fala sobre avivamento, e o Salmo 119, capítulo 14, versículo 14, que o salmista clama ou pede a Deus para ser avivado segundo a sua palavra, nós vamos olhar que a igreja é um período de avivamento. Se nós formos olhar em todo o Novo Testamento, a igreja sempre depois de um período de decadência, ou depois de um período agora ela é afligida por outros povos, eles se voltam para Deus e são avivados para continuar o propósito de Deus, para continuar aquilo que Deus colocou no seu objetivo, para confirmar ou para concretizar o projeto de Deus naquilo que o povo de Deus foi enviado. Ou seja, a igreja constantemente ela é avivada. A igreja constantemente ela é alavancada pelo Espírito Santo de Deus para o propósito daquilo a qual ela foi chamada. Seja no Velho Testamento, na Antiga Escritura, ou seja no Novo Testamento, no dia de hoje. Se nós olhando novamente para a história do Antigo Testamento, nós descemos até Josué, a qual Josué impactou o povo conquistando toda a terra. Ele foi impactado por Moisés, impactou todo o povo, ao ponto que às vezes o povo não queria seguir. Ele disse: pois eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, o homem impactado por Deus, ele faz a diferença. Por quê? Porque ele decide fazer a diferença onde ele está. Ele decide fazer a diferença pelaquilo que ele serve, pelaquilo que ele foi transformado, pelaquele que ele foi mudado. Ou seja, ele entende o propósito de Deus na sua vida. E ele sempre vai desejar ser avivado. Tanto o homem
como mulher. Ele sempre vai desejar ser impactado pelo Espírito Santo de Deus e ser guiado por Ele, ser transformado por Ele. Então a igreja do Senhor, ela anda dentro de um avivamento. Ela anda dia após dia, tempo após tempo, sendo avivada pelo Espírito Santo de Deus. A igreja do Senhor, ela não se incomoda, ela não é acomodada, melhor dizendo, ela não é parada, mas o Senhor levanta dentro da igreja povo, homens, mulheres, jovens, para que a igreja seja impactada pelo poder de Deus e pela transformação, a qual leva todo o povo a ser transformado pelo Espírito de Deus. Glória a Deus, aleluia. Assim como Deus levantou Josué no período de juízes, levantou juízes e juízas. Uma das tais se chama Débora, que impactou o povo para conquistar. Foi uma mulher que mudou a sua geração, porque ela entendeu que o Deus que servia, o Deus que ela serve, é um Deus que veio para transformar e para mudar. É um Deus que veio para impactar e para levar a mensagem e o propósito dele para que ele seja glorificado e exaltado. Ou seja, ser avivado e ser transformado por Deus é o que o salmista pode transformar. Que as promessas de Deus se cumprem naqueles que esperam. Que a promessa de Deus se concretiza naqueles que têm a certeza que o avivamento pode acontecer nos seus dias. Glória a Deus. Que o avivamento pode mudar a sua geração ou a comunidade que vive. Se nós formos olhar todo o Antigo Testamento, Joel, a qual ele profetiza que a glória da segunda casa será maior do que da primeira. E se você for olhar, quando ele ora que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, todo aquele povo olha para aquele templo e diz: como pode a glória da segunda casa ser maior do que a primeira? Porque o templo anterior era um resplendor de brilho, um resplendor de tanto ouro, de tanta glória, porque todo mundo via um templo tão grande, tão bonito. E o mais, os antigos viam que a inauguração daquele templo foi algo tão maravilhoso, porque a presença de Deus se fez presente no dia da inauguração. E o povo diz: como pode um templo tão pequeno ter uma glória tão grande? Mas ele não entendia que aquela profecia era para os dias de hoje, porque você é o templo da segunda glória. Você é o templo da segunda glória, e a glória de Deus está sobre você, porque o Espírito de Deus habita em você. Por isso que a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Então, se ou melhor, a glória da segunda casa maior do que a da primeira, então você tem de estar avivado. Então você tem que estar rompendo qualquer obstáculo, qualquer dificuldade, qualquer situação, não olhando para trás, mas olhando para o alvo, que é o Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Interessante, querido, que nós fomos percorrer livros por livros do Antigo Testamento. Nós vamos ver Deus se levantando, ou melhor, Deus levantando ou milhares para transformar, para avivar para o seu propósito. E este homem, a qual escreveu esses versículos, ele clama por isso: aviva, Senhor, aviva-me pela tua palavra. Interessante que ele tem um entendimento que a palavra de Deus pode transformar a vida dele, tirar ele da condição e lhe colocar na condição daquele que tem compreensão e entendimento do que a palavra de Deus diz e do que ele é para fazer mediante a palavra de Deus. E um dos maiores avivamentos foi na inauguração da igreja de Jesus Cristo, quando homens e mulheres estavam no cenáculo buscando e esperando a promessa de Deus. Então a promessa de Deus, querido, que foi feito no período de Joel, aonde ele prometeu o Espírito do Senhor, aonde ele prometeu que o Espírito de Deus descerá sobre todos,
onde jovens, servos e servas, velhos e novos, todos serão avivados. E é interessante que a palavra de Deus relata que 120 homens, entre homens e mulheres, querido, foram cheios do Espírito de Deus. Foram cheios da presença de Deus na sua vida. E Pedro começa a dar o primeiro pontapé inicial, aonde ele ganha para Cristo, em média 5.000 pessoas. Olha só a diferença de pessoas que têm compreensão, que têm o entendimento do que ser impactado pelo poder, pela presença, pelo aquele que é Senhor e soberano. Olha só como é interessante e como nós podemos a cada dia experimentar, dia após dia, este avivamento. Não se conformar, mas entender que cada obstáculo que temos é algo para ser transpassado e pela palavra de Deus. Se nós formos falar de cada momento e de cada situação a qual Deus nos deu, voltando também para o Antigo Testamento, onde Deus fala sobre Joel, onde também ele começa a proclamar, a chamar todo o povo à adoração, todo o povo a se prostrar diante de Deus, chama os sacerdotes, chama os levitas, chama os moços, os jovens, chama todo mundo, toda a congregação para clamar a Deus, para buscar a Deus, para se arrepender. Querido, ali para mim foi o maior avivamento que aconteceu em Israel. Já começa a chamar todo o povo, do pequeno ao grande, para buscar a presença de Deus. Se você for ler Joel, começa com as pragas comendo toda a lavoura, aonde não há como ter mantimento. O Joel diz: há algo que pode ser feito, buscar a Deus. Há algo que pode ser feito, clamar ao Senhor, porque o nosso Senhor é dono de todas as coisas. Então ele começa a proclamar o avivamento, a convidar, a chamar, a chamar ao povo a um arrependimento, ou até mesmo a uma conscientização que somente em Deus podemos ter, e somente em Deus podemos ser transformados e mudar os outros. Isso também é avivamento. Querido, Salmo 119, versículo 33, aliás, o versículo 38 diz: confirma a tua promessa ao teu servo, que se inclina ao teu temor, e desvia de mim o opróbrio, que temo, pois os teus juízos são bons. Ou seja, o salmista, ele tem a certeza da promessa de Deus, ele tem convicção das promessas de Deus, ele tem visto a promessa de Deus na sua vida. Então nós, Igreja do Senhor, nós que conhecemos a Deus e que compreendemos e entendemos as promessas de Deus em nossa vida, temos o entendimento que Deus pode fazer, temos o entendimento que Deus pode impactar e transformar-nos segundo a tua palavra, a sua palavra. Deus é um Deus de transformação. Uma palavra que o irmão falou, metanoia, é uma palavra que nunca sai da minha mente. Eu acredito que nunca sai da mente de alguns jovens aqui na congregação. Transformação de mente, mudança de atitude, mudança. Ou seja, metanoia é a transformação de uma pessoa, da mente de uma pessoa que não se contenta com a situação a qual está. Ou seja, Cristo pega essa pessoa e revela a verdade, que Ele é a verdade, e essa pessoa que conheceu a verdade não se contenta com a condição que ele está, ou da forma que ele está na sua vida. Ou seja, metanoia. Ele foi avivado.
ele foi transformado, porque ele viu que a condição a qual ele está não é a condição de um servo de Deus. A condição que ele está não é a condição daquele que foi chamado para estar com Cristo. A condição que ele está é uma condição a qual ele está não é a condição a qual ele foi chamado para manifestar a glória de Deus, a obra de Deus. Mas a condição a qual foi revelada para ele é a condição a qual ele vai estar, porque ele vai buscar aquela condição a qual Cristo apresentou, que é um crente salvo, remido e transformado e transformando ao que está ao redor. Queridos, devemos desejar a cada dia avivamento. Não se contentar com a condição, não se contentar com o momento, mas viver a cada dia. Olhar para nós mesmos. Olhar para nós mesmos e dizer: Senhor, eu preciso mudar, porque a Tua palavra tem me mudado e tem revelado a mim. O salmista, ele viu isso nele. Ele viu que ele pode ser transformado pelos estatutos, pelo mandamento, pelos preceitos, pelo ensinamento da palavra de Deus, e ele tinha certeza que a promessa de Deus para a mudança poderia se cumprir na sua vida. Ou seja, era um homem que buscava ser avivado, ser renovado, ser restaurado. E ele viu isso em toda a história de Israel, aonde Deus pegou escravos que estavam no Egito, o seu povo sendo escravizado, e trouxe para um povo transformado. Homens e mulheres que foram transformados pela palavra de Deus, que desejaram ser avivados. E o avivamento, ele é concernente. O avivamento, ele é dentro da palavra, porque aquele que é avivado, querido, ele está dentro da palavra. Ele não se contenta com a sua situação, mas ele sabe que tem que fazer algo, tem que mudar a situação, tem que transformar. Ou seja, nós fomos transformados para transformar. Ou seja, nós fomos transformados pelo poder de Deus para transformar outras vidas. Se nós formos percorrer todo o Novo Testamento e formos falar de homens e mulheres que foram impactados pela palavra de Deus e foram avivados pelo Espírito Santo de Deus, se nós formos falar do momento de Paulo e Silas na prisão, a qual o carcereiro reconhece a salvação em Cristo Jesus e, por reconhecer, transformou a sua família pela palavra de Deus. Se nós formos falar do companheiro de Paulo, Silas, Safira, Áquila, todos eles entenderam e provaram o avivamento pelo Espírito Santo de Deus. Ser transformado e avivado, porque eram homens e mulheres que não se conteram, mas se submeteram ao desejo de ser avivado, de querer mais de Deus, de querer mais do Senhor, de se aprofundar, de entrar, de mergulhar na presença de Deus, ao ponto que ele possa dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Que ele possa dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, porque o que eu escolho agora não é de mim, mas o que Cristo botou em mim, que foi a sua palavra. Citando novamente o que o irmão falou: conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, ser livre. Ser livre. De que você também pode livrar ou libertar outras pessoas, porque em você está o libertador. Em você está aquele que te libertou,
aquele que libertou você dos ardilhões, libertou você das cadeias, libertou você para a salvação.